Ei, para tudo! Antes de falarmos sobre como a lei da atração pode trazer fama, dinheiro e sucesso, me diga uma coisa: e a polêmica? E quando a sua vida, aquela que você manifestou, de repente vira de ponta cabeça, ao vivo, para o mundo inteiro ver? Será que a lei da atração também manifesta os nossos piores pesadelos? Será que ela também responde às nossas sombras? Você que está aqui comigo, já parou para pensar que talvez o que manifestamos nem sempre seja o que a gente quer conscientemente? Pense bem, uma das maiores estrelas do mundo, um ícone de sucesso e carisma, de repente se vê no centro de uma das maiores controvérsias de Hollywood. Aquele tapa no Oscar foi o ponto final de uma jornada ou apenas o começo de uma nova manifestação? E o que isso tem a ver com o poder da nossa mente? Hoje, no A Lei do Universo, vamos mergulhar na história de Will Smith. Mas não para falar de fofoca. Vamos analisar a vida dele, desde a infância humilde até o estrelado, para entender como ele dominou a lei da atração. E mais importante, vamos desvendar como essa mesma lei pode nos levar a caminhos inesperados e até mesmo dolorosos, se não soubermos usá-la com sabedoria. Fique comigo, porque a história de Will Smith é a prova de que a lei da atração funciona de um jeito que você nem imagina. Muitos de nós aprendemos que a lei da atração é só sobre visualizar um carro luxuoso ou uma casa de campo. Mas e quando o que você manifesta é o caos? Quando a sua vida pública, perfeita, se choca com a sua verdade interior? A vida de Will Smith nos mostra que, para cada desejo consciente que manifestamos, existe um lado subconsciente trabalhando sem parar. O que será que estava vibrando dentro dele para que, naquele momento, algo tão explosivo viesse à tona? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para entendermos como a lei da atração realmente opera. E é exatamente isso que vamos explorar a partir de agora. Se a lição da parede de tijolos foi a fundação, a próxima etapa na vida de Will Smith foi a construção do mapa. E esse mapa não estava na sua cabeça, ele estava no papel, literalmente. Will tinha o hábito de escrever, com riqueza de detalhes, cada objetivo que ele queria manifestar na sua vida. Imagine um quadro ou uma folha de papel com cada desejo listado. Não era um simples "quero ser rico e famoso", era muito mais específico. Ele escrevia coisas como ser a maior estrela de cinema do mundo, ou ter a música número 1 nas paradas da Billboard. A ciência por trás da lei da atração nos diz que a clareza é poder. Quando você escreve seus objetivos, você os tira do reino da abstração e os traz para a realidade. Eles se tornam algo tangível. Para Will, essa lista de objetivos não era apenas um sonho, era um plano de ação detalhado. Ele a lia todos os dias, visualizava cada item como se já tivesse acontecido e sentia a emoção de ter alcançado cada um deles. E por que isso funciona? Porque ao escrever, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Você está dizendo: isso é importante, isso é real e eu vou agir para que isso se manifeste. A lista se torna um farol, orientando suas ações, suas escolhas e até mesmo as pessoas que você atrai para a sua vida. Will não apenas manifestou o sucesso, ele manifestou os coatores, os diretores e os roteiros que o levariam ao topo. Mas aqui fica a pergunta-chave para você que nos assiste. Você tem uma lista assim? Seus sonhos estão apenas na sua mente ou você os trouxe para o papel? Você se dedica a lê-los e a senti-los todos os dias? Pense nisso, pois a resposta para a próxima parte da história de Will Smith pode estar na forma como você responde a essa pergunta. Depois de ter a clareza da lista de objetivos, Will Smith elevou seu jogo para um novo nível. Ele entendeu que não bastava apenas escrever o que ele queria. Ele precisava internalizar e vibrar a energia daquilo como se já fosse dele. E a ferramenta que ele usou para isso? O poder das afirmações. Will não apenas pensava em ser a maior estrela, ele dizia em voz alta. Ele se olhava no espelho e repetia: eu sou a maior estrela de cinema do mundo. Eu sou o ator mais bem pago do mundo. Ele não falava no futuro, ele falava no presente, como se a realidade já estivesse manifestada. Isso não é apenas um truque de autoajuda, é um princípio fundamental da lei da atração. O nosso cérebro não diferencia muito bem a realidade do que imaginamos.
Ao repetir uma afirmação, você está recondicionando sua mente subconsciente para aceitar essa nova realidade. Você está literalmente programando-a para agir e pensar como a pessoa que você deseja se tornar. E o que aconteceu? Will Smith se tornou o ator mais bem pago de Hollywood por anos. Ele manifestou esse sucesso porque ele acreditava que já era real. As palavras se tornaram a semente, e a crença se tornou o solo fértil para que o sonho florescesse. Muitas pessoas temem soar arrogantes ou megalomaníacas a fazer afirmações tão grandiosas. Mas a verdade é que as afirmações não são sobre o que você já é, são sobre quem você está se tornando. São uma declaração de intenção para o universo e para si mesmo. E você? Quais são as afirmações que você repete para si mesmo todos os dias? Elas te elevam ou te limitam? Porque assim como Will Smith, as suas palavras têm o poder de criar a sua realidade. Com a mentalidade programada e as afirmações em ação, o universo começou a responder. A primeira grande manifestação foi algo que parecia uma coincidência: a série Um Maluco no Pedaço. Um papel que, segundo a própria história de Will, surgiu de um encontro casual com o produtor Benny Medina em uma festa. Mas a lei da atração nos ensina que não existem coincidências, existem sincronicidades. Esse papel não foi apenas um sucesso, ele foi a porta de entrada para o mundo do cinema. Will usou sua plataforma na TV para continuar manifestando o próximo passo. Enquanto filmava a série, ele já estava visualizando e afirmando que seria uma estrela de cinema. Ele se preparava para os papéis que ainda não existiam. Ele estudava os maiores atores, aprendia sobre o negócio, sobre o que faz um blockbuster. Essa atitude proativa é a parte da lei da atração que muitos ignoram. Não é só pedir, é agir como se já estivesse lá. É se preparar para o sucesso que você está manifestando. O ápice dessa manifestação foi sua transformação de estrela de sitcom para herói de ação. Pense em filmes como Independence Day e Homens de Preto. Naquela época, o consenso de Hollywood era que um ator negro não conseguiria liderar um filme de ficção científica. Mas o Will tinha uma crença tão poderosa em sua capacidade que ele quebrou essa barreira. Ele manifestou não apenas os papéis, mas o sucesso fenomenal que veio com eles, solidificando seu status como a maior estrela de bilheteria do mundo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: o que você está fazendo hoje para se preparar para o sonho que você quer manifestar amanhã? Você está apenas esperando ou está agindo como se seu sucesso já fosse inevitável? Muitos de nós olhamos para a vida de Will Smith e pensamos: uau, a lei da atração funciona de verdade? É só manifestar e pronto. Mas essa é a parte que a maioria dos gurus não te conta. O que acontece quando você manifesta um fracasso? Quando o sonho que você trabalhou tanto para alcançar, de repente desaba? A lei da atração não significa que você nunca terá falhas. Na verdade, a história de Will Smith é cheia delas. Pense em filmes como Depois da Terra ou Aladdin. Antes do sucesso da bilheteria, ele enfrentou uma enxurrada de críticas. E em cada um desses momentos, ele teve que lidar com a dúvida, com a dor e com a frustração. Muitas pessoas, quando se deparam com um fracasso, pensam: a lei da atração não funciona para mim. Elas desistem e se afastam da sua jornada. Mas Will Smith fez o contrário. Ele usou a lei da atração para transcender o fracasso. Ele não viu o fracasso como o fim da linha, mas como um feedback do universo. Ele usou esses momentos para se perguntar: o que eu preciso aprender? Onde a minha energia estava desalinhada? Em vez de vibrar na frequência da derrota, ele se realinhou com a sua verdadeira essência e com o propósito de sua jornada. Em um de seus momentos mais baixos, ele disse que percebeu que a motivação dele era egoísta. Ele queria ser o maior do mundo por vaidade e não para inspirar as pessoas. E foi nesse ponto de virada que ele se reconectou com seu propósito. Ele entendeu que, para a lei da atração funcionar de forma duradoura, a intenção tem que ser pura e alinhada com o bem maior. E aqui fica a nossa pergunta final para você: como você lida com o fracasso? Você o vê como uma prova de que a lei da atração não funciona ou como uma oportunidade para se realinhar e voltar ainda mais forte? Nós falamos de fama, de dinheiro, de filmes de sucesso. Mas e o que a lei da atração tem a ver com o nosso coração?
Para Will Smith, o poder da manifestação se estendeu além dos tapetes vermelhos e das bilheterias. Ele aplicou os mesmos princípios naquilo que, para ele, é o mais importante: a família. Will Smith sempre visualizou não apenas uma carreira de sucesso, mas também um casamento e uma família felizes. Ele manifestou uma parceira de vida que estivesse à altura de seus sonhos. E não é segredo que seu relacionamento com Jada Pinkett Smith é um dos mais comentados de Hollywood. Mas o que a história deles nos ensina sobre a lei da atração? Que não se trata de encontrar a pessoa perfeita, mas de vibrar na mesma sintonia. A lei da atração em relacionamentos não é sobre atrair o seu par perfeito, mas sobre se tornar a pessoa com a qual você gostaria de estar. É sobre evoluir, crescer e se alinhar com a sua própria felicidade para que o outro venha por afinidade. Will e Jada passaram por altos e baixos, por crises públicas e desafios que poderiam ter destruído qualquer união. E é aqui que a lei da atração mostra seu lado mais complexo. Você não manifesta um relacionamento perfeito, você manifesta as oportunidades para crescer, os desafios para evoluir e sim, os momentos difíceis que testam a sua crença. A história deles nos lembra que a lei da atração não é uma fórmula mágica para evitar problemas, mas uma ferramenta para nos ajudar a enfrentá-los. Eles usaram a visualização, a comunicação e o alinhamento de energias para continuar co-criando a vida que queriam, mesmo quando o mundo estava de olho. A sua vida pessoal e seus relacionamentos também são um reflexo das suas vibrações. O que você tem manifestado nas suas relações? E o que você está fazendo para elevar a sua energia para o tipo de amor que você deseja atrair? Nós já vimos como Will Smith usou a visualização, as listas e as afirmações para manifestar seus sonhos. Mas existe um ingrediente secreto que está por trás de tudo isso: a vibracionalidade. Na lei da atração, o que você manifesta não é o que você deseja, é o que você é. É a energia que você emite. Will Smith fala muito sobre energia, sobre a importância de ser uma pessoa que eleva a frequência de um ambiente. Ele diz que, se você entra em um lugar e a energia de lá não te agrada, você tem duas opções: ou você sai, ou você muda a vibração do lugar. Ele escolheu a segunda. Isso significa que, antes de manifestar um papel ou um relacionamento, ele se alinhava com a energia desse desejo. Ele se sentia como uma estrela de cinema antes de se tornar uma. Ele vivia na frequência da gratidão, da alegria e da abundância, mesmo quando ainda estava no começo de sua jornada. Muitas pessoas tentam manifestar algo a partir de uma energia de falta. Elas dizem: eu quero ter dinheiro porque eu não tenho. Isso não funciona, porque a energia que você está emitindo é de carência. Will Smith fez o oposto. Ele vibrava na frequência da plenitude, o que naturalmente atraiu mais plenitude para a vida dele. A sua energia é o seu sinal para o universo. Você já parou para pensar na vibração que você está emitindo para o mundo hoje? É uma vibração de falta, de medo, de ansiedade? Ou é uma vibração de gratidão, de alegria e de fé? A resposta para essa pergunta pode ser o segredo para destravar os seus maiores sonhos. E é exatamente essa energia que nos leva ao ponto mais crucial da história de Will Smith. Chegamos ao ponto mais delicado e, talvez, mais importante da nossa história. Nós falamos sobre a vida de Will Smith como um exemplo de sucesso, um testemunho do poder da lei da atração. Mas e o tapa no Oscar? Como a lei da atração manifestou um momento de raiva e humilhação na vida de alguém que parecia ter tudo? Aqui, entramos no que eu chamo de paradoxo do desejo. A lei da atração não responde apenas aos seus desejos conscientes, aos seus quadros de visualização e às suas afirmações. Ela responde, acima de tudo, às suas vibrações subconscientes e às suas sombras. Pense no seguinte: talvez, por baixo de toda a sua imagem de maior estrela do mundo, Will Smith estava lidando com uma série de emoções não resolvidas. Talvez a necessidade de ser o perfeito e de agradar a todos estivesse criando uma pressão imensa, uma energia reprimida que precisava ser liberada de alguma forma. A manifestação do tapa não foi uma falha da lei da atração. Foi uma prova de que a lei da atração é implacável e neutra. Ela entrega exatamente o que você vibra.
Se no seu subconsciente existem mágoas, raiva ou a necessidade de defender sua honra a todo custo, o universo vai te dar a oportunidade perfeita para expressar essa energia. Esse momento foi o auge de uma manifestação de algo que estava vibrando há muito tempo. A vida de Will Smith se tornou um reflexo não apenas dos seus sonhos, mas também das suas feridas. E isso é uma lição fundamental para todos nós que usamos a lei da atração. Você tem coragem de olhar para suas sombras? De se perguntar quais emoções reprimidas podem estar bloqueando seus sonhos? Ou, pior, manifestando o caos na sua vida? Nós começamos essa jornada com o som de um tapa e terminamos com a compreensão de que, talvez, esse tapa tenha sido a manifestação mais importante da vida de Will Smith. Não foi um fracasso, foi um acerto de contas com a própria sombra. A história de Will Smith é a prova viva de que a lei da atração funciona. Ele visualizou, ele afirmou, ele agiu e ele se tornou uma das maiores estrelas do planeta. Mas sua história também é um lembrete poderoso de que a lei da atração é muito mais profunda do que imaginamos. Ela não é sobre pedir o que você quer e receber. Ela é sobre se tornar o que você quer manifestar. E isso inclui enfrentar as partes de si mesmo que você prefere esconder. O universo não diferencia entre seus desejos conscientes e suas emoções reprimidas. Ele responde a ambos. O verdadeiro legado de Will Smith e a verdadeira lei do universo não está em seus filmes, seu dinheiro ou seus prêmios. Está em sua jornada de autoconhecimento. Ele nos mostrou que para manifestar uma vida verdadeiramente plena, você precisa estar em alinhamento completo, não apenas com os seus desejos, mas com a sua integridade. Então, eu te pergunto, você está pronto para olhar para a sua sombra? Para aceitar que o universo não é uma máquina de fazer pedidos, mas um espelho da sua alma? A lei da atração é a ferramenta mais poderosa do mundo, mas ela exige de você a coragem de ser honesto consigo mesmo. Use essa ferramenta com sabedoria, com amor e com a certeza de que a maior manifestação de todas é a paz de espírito.